os 5 maiores traders do mundo de toda a história, mas até entre eles teve problema. E tem um nome que eu sei que você acha que eu vou falar, mas não está nessa lista. Vem comigo que eu te explico melhor. Segura a mão, trader, aí galera, mais um vídeo aqui do Trader Profits aí, desculpa a demora que eu tô trabalhando, já disse o que aconteceu. Antes que você pergunte por que não tem mais vídeo de operação na conta real, por quê? Porque não tem dinheiro, simples, é a verdade. O quê? Ah, já sei o que você vai falar, pode falar. Pobre é uma coisa triste. Mas é a verdade. Segura a mão, trader, vamos aí falar o primeiro dos 5 maiores traders de todos os tempos. É o Jesse, até hoje ele é conhecido como um dos maiores nomes de trader de Wall Street. Um extra aqui, tá? Para vocês que não sabem, Wall Street é um nome de uma rua famosa que corre Manhattan inferior e fica no centro do Distrito Financeiro de Nova York, onde fica a Bolsa de Valores de Nova York, né, do século XX, né, no século XX. Falar um pouquinho da história dele, para você ter uma ideia, ele aos 14 anos, o pai falou para ele parar de estudar e trabalhar na fazenda para ajudar. No caminho da fazenda, ele conseguiu convencer o carroceiro a levar ele para uma corretora, não para a fazenda. Aí ele parou na corretora, já tinha tino para os negócios, conhecimento, e começou a trabalhar lá, o Jesse Livermore. Depois ele conseguiu, foi melhorando, ganhando muito dinheiro, e a técnica que ele aplicava era a seguinte: ele identificava pontos fortes de resistência. Quando o valor chegava ali, ele entrava contra a tendência para ganhar. A gente já conheceu essa estratégia em outros momentos. Você é louco, cachoeira? Que é meio complicado, você sabe como é. Só que ele tinha uma grande leitura do mercado, ele conseguiu prever a grande crise de 1929 que aconteceu e ganhou 100 milhões nessa crise. Só que ele ficou conhecido como ganhava muito dinheiro, mas perdia muito também. Ele tinha um grande poder de recuperar esse dinheiro perdido, mas nesse perde-ganha conturbado, ele em 1940 cometeu suicídio, exatamente, suicídio, e muitos falam que foi devido a esse perde-ganha, essa confusão toda. Não é nada oficial, mas é o que dizem. Então esse foi o Jesse Livermore. O próximo da lista é muito mais famoso que o Jesse Livermore, é o George Soros. Você já deve ter ouvido falar pelo menos o sobrenome dele de Soros, você que lida com day trade ou com investimento. O George Soros, ele nasceu em Budapeste, na Hungria, em 1930. Ele é um bilionário hoje, o patrimônio dele é estimado em mais ou menos 8 a 10 bilhões o patrimônio dele. Ele ficou famoso porque, além de grandes investimentos, ótimo investidor, ele fundou o fundo Quantum Fund, que é dele, que é um fundo bilionário com um poder extraordinário, conhecido por ser polêmico também e algumas controvérsias, porque ele é estimado 8 bilhões o patrimônio dele, mas ele já doou mais que 4 vezes esse valor para a associação não governamental Société. Só que essa organização foi fundada por ele mesmo e tem como objetivo apoiar financeiramente outras organizações não governamentais para promover a justiça. Só que é polêmico porque muitos dizem que essa organização dele ajuda mesmo a derrubar alguns países, a mudar o cenário econômico de alguns países. Então há uma controvérsia nisso. Ele é conhecido como, além de bilionário, um grande benfeitor, faz com essa organização filantrópica, né, ajuda muitas pessoas, mas tem essa controvérsia. E em 1992 foi que aconteceu a grande sacada. Ele, junto com outros investidores e o grupo que ele tem, o fundo que ele tem, Quantum Fund, o que ele fez? Em 1992
a Inglaterra ainda tinha libra esterlina, que era a moeda local da Inglaterra. Então ele entrou com bilhões na hora certa, segundo a análise dele, ele com o grupo dele, com outros investidores pesados, com bilhões de dólares contra a libra esterlina, que era da Inglaterra na época. O que aconteceu? Afundou, deu um colapso na época no mercado europeu. A Inglaterra, o Banco Central da Inglaterra, junto com outros países europeus como a Espanha, a França, entre outros, entraram com dinheiro também comprando a libra para tentar mudar o cenário, mas não adiantou. O estrago já estava feito e ele é conhecido hoje como o homem que exterminou a libra, que acabou com o Banco Central da Inglaterra. Um homem conseguiu acabar com o Banco Central no trade, nas operações, é uma coisa inimaginável. Que cara mais engraçado. O poder que ele tem. Então ele é muito conhecido por isso e tem países que ele é odiado por isso também, porque ele entrou batendo com bilhões numa hora propícia e conseguiu derrubar o Banco Central da Inglaterra. Ele é conhecido aí como exterminador do Banco Central da Inglaterra. Ele mesmo se denomina isso e tem orgulho desse fato, mesmo ele sabendo que causou o grande mal para o país da Inglaterra e para outros ao redor com esse feito, causando colapso financeiro, desemprego e muito mais coisas ruins. Ele se orgulha disso, por isso existe essa grande controvérsia, mas a gente não pode negar a grande habilidade dele no trade, nas negociações, no câmbio, entre outros. Então esse foi George Soros. O próximo é o Paul Tudor Jones, nascido em 54 nos Estados Unidos. Ele, depois que acabou o ensino normal, foi para a faculdade de economia, aí tudo bem. Aí se formou, foi logo trabalhar no mercado financeiro, numa corretora, só que ele se sentiu entediado nessa corretora, porque não tinha nada de inovador, nada diferente, ele não estava aprendendo nada, voltou aos estudos ao mundo acadêmico, só que novamente ele cita isso no livro dele, que ele se sentiu que, pô, esses caras que não podem me ensinar nada, eles não têm nada para me ensinar. O que eu vou aprender é no mercado real só, que eu vou aprender de verdade. Então ele foi aprender, desenvolver os próprios métodos e ele com os métodos dele, com a visão dele, devido à Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu lucrar, previu que a guerra, o dano que a guerra ia causar financeiramente, mas da forma certa, perfeito, conseguiu faturar, lucrar 100 milhões nesse período, e depois ele fundou o seu próprio fundo de investimentos, né? E conseguiu ficar por 4 décadas no auge e fazer o seu fundo chegar a 7 bilhões de valor, né? Valer 7 bilhões o fundo que ele fez, né? Conseguiu lucrar 100 milhões durante uma guerra mundial, não é para qualquer um. Depois ainda fundou o próprio fundo, né, de investimento, ficou 4 décadas lucrando e chegou a 7 bilhões valer esse fundo que ele fez. Por isso ele é conhecido aí como um dos maiores traders da história, é famoso por esse feito. E além de tudo, né, ele pisou no mundo acadêmico, falou: vocês não tem nada para me ensinar aqui, o que vocês ensinam aqui não adianta de nada lá fora no mercado financeiro, e provou. Tá aí o sucesso dele, o Paul Tudor Jones, com toda a sua autoridade. O próximo da lista é o Stanley, com esse sobrenome aí complicadíssimo de pronunciar, que eu não vou nem tentar. Ele também é o outro que fundou o seu próprio, o seu próprio fundo de investimento, né, e conseguiu se destacar, ganhar milhões e milhões no seu fundo. E por esse destaque que ele conseguiu, o Stanley, ele foi chamado pelo George Soros para poder administrar o fundo dele, né, o Quantum Fund.
e juntos eles conseguiram ganhar muito dinheiro nesse fundo, e ele foi fundamental junto com o George Soros, como eu falei na história do George Soros, pelo ataque, entre aspas, em 1992 ao Banco Central da Inglaterra, entrando contra a Libra com milhões e milhões, conhecido como Quarta-feira Negra, que acabou com o Banco Central da Inglaterra, e ele estava lá, ele participou diretamente, foi um dos mentores da mente por trás dessa ação. Então por isso que ele está nessa lista aqui, é um grande trader ali, um grande investidor, e por isso que ele está nessa lista. O próximo e último, pessoal, é o Raymond Thomas Dalio, mais conhecido como Rei Dalio. Ele é o fundador da maior e mais lucrativa gestora de Range Funds do mundo, né? Range Funds são um fundo de investimento multimercado diversificado, né? Ele investe, esse fundo de investimento, não só em um segmento de ativo, ele investe em todos os segmentos de ativo para buscar aí um lucro maior e poder atuar em qualquer cenário de crise ou não, porque como ele atua em multimercado, em vários mercados, quando o mercado de um segmento está em baixa por algum motivo, o outro está em alta, então ele pega esse que está em alta e investe mais esses fundos, Range Funds, nessa crise do coronavírus, lucraram um absurdo devido essa facilidade, essa flexibilidade de ser fundo mercados múltiplos, né? Múltiplo no mercado, o tipo de investimento, mas também tem um alto risco como toda renda variável. Ele foi pioneiro por adotar o risk parity, que é o risco de paridade, ou seja, ele procura alocar muito dinheiro em certos segmentos, certos ativos, buscando poder atuar. Tem alguns que defendem que esse estilo pode atuar em qualquer cenário de mercado, né? Porque ele procura alocar recursos de forma buscar paridade, porque se um der problema cair, ele tem outro e tem fundos para aumentar esse outro que está em alta e buscar um equilíbrio. Mas como é renda variável, sempre tem risco. E esse Bridgewater Associate, que ele fundou, né, que é o mais famoso, que tem mais dinheiro hoje em dia no segmento de rede de fundos, de fundo multimercados, hoje é avaliado em 140 bilhões e tem mais de 1.500 funcionários. Então, para você ver por que ele está nessa lista, mas nem tudo são flores. Na década de 80, ele cometeu um grande erro no trade de finança, enfim, que fez perder muito dinheiro dele e dos associados. Depois disso que ele fez esse fundo, ele fundou esse hedge fund, né, o Bridgewater Associate, foi pioneiro com esse tipo de risk parity, né, o risco de paridade, e aí sim ele alavancou e foi esse sucesso que é hoje em dia. E além disso, ele não é só conhecido como isso, ele é conhecido também por implantar um método empresarial de gestão com seus funcionários que é radical, é transparência radical, que visa a meritocracia das ideias. Se o cara teve uma ideia de investimento, a mudança, ele vai ter uma grande participação de lucro, mesmo sendo um funcionário raso da empresa. Então ele inovou, ele foi muito bem visto por esse tipo de gestão na empresa dele, na organização dele. Então, pessoal, esse foi de uma forma bem resumida, bem pouquinho para o vídeo ficar bem curto. Eu até queria falar mais, mas aí o vídeo ia ficar muito comprido. Mas na descrição, como eu falei, tem todos os detalhes, você pode buscar. Mais uma vez, obrigado por todo mundo que viu. Segura a mão trader, como você pôde ver aí no primeiro.
ele cometeu suicídio devido a perdas, né, da bolsa de valores. Então até os maiores sofrem com isso, porque não adianta, é renda variável, não adianta, certo? Não adianta. Então segura a mão trader, vai devagar, não adianta, você não vai ganhar dinheiro de uma hora para outra, não existe fórmula mágica. E a pessoa que eu te falei que você achou que ia estar nesse vídeo, não tá, é o Warren Buffett. Por que que ele não tá nessa lista? Walter Buffett, Warren Buffett, como você prefira pronunciar? Porque ele é um grande, sim, investidor e não trader. Essa é a lista dos 5 maiores traders do mundo. Ele não é trader. O que que ele faz? Ele investe em empresas pequenas, compra muitas empresas pequenas que, na visão dele, a ótima visão dele apurada, podem crescer e lucra com isso. Ele compra ações também de empresas, mas o foco dele é investir e não trade. O day trade, o swing trade, não, ele não faz isso. Câmbio, nada disso. Ele é um grande investidor empreendedor, mas não trader. Ele não é considerado trader, ele não se vê como trader. Nos livros dele ele sempre fala que não é trader, por isso que ele não está nessa lista aqui. Claro, você pode botar ele como trader? Pode, se ele comprou uma empresa pequena, investiu apostando que ia crescer, não um tipo de trader a longo prazo, se ele compra ações também, mas a visão dele não é de trader, não é isso, por isso que eu não coloquei ele nessa lista, ok? Eu sei que vocês pensaram logo no nome dele, mas ele não está nessa lista, então muito obrigado aí, um bom ano para todos. Que Deus abençoe. Nada de acreditar em vendedor de ilusões, vendedor de sonho, pé no chão. Pense principalmente na saúde financeira da sua família, no seu bem-estar. Jamais investe o dinheiro de pagar suas contas mensais no day trader, em qualquer investimento mirabolante. Quer ganhar dinheiro, como eu falo, certo, acordar cedo e ir trabalhar. Ok? Falou, abraço.